Meu nome é José Augusto Andrade e gostaria de convidar a todos para juntos fazer mais um estudo da lição da Palavra e Vida, da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estudaremos a lição 7 e o título da lição: Comunhão que resiste ao distanciamento. Essa lição tem como texto base Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. A lição também se divide em 3 tópicos, e ao decorrer da lição estaremos assim falando sobre os tópicos. Desde já quero dizer que o segundo domingo de agosto é o Dia dos Pais, e aqui quero parabenizar todos os pais, primeiramente o meu pai, né? E também o meu sogro, que não deixa de ser também um pai desde que eu entrei para a família também, e assim tem agraciado nós com esse privilégio. Com certeza ele vai ver esse vídeo também. Aqui, irmãos, também eu quero dizer que gostaria que você estivesse compartilhando com esse vídeo, deixando o seu like, e assim para que nós sejamos sempre ativos, né, no YouTube. Desde já, quero agradecer a todos que têm se inscrito também no nosso canal. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma lição que o Senhor assim nos proporciona. Pai Celeste, obrigado, Deus, por esse momento de estar na sua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma lição nesse tempo de pandemia, distanciamento, de quarentena. Mas o Senhor deu o escape para cada um de nós. Por isso que nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero dizer, irmãos, que quem escreveu essa lição foi o pastor Alessandro Abrantes Santana. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em São Pedro das Aldeias. Desde já o nosso agradecimento ao querido pastor Alexandre Abrantes. Então, irmãos, vamos dar o início ao estudo dessa semana, que tem como texto básico, como já falei, Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Três versículos apenas. Diz assim a palavra de Deus: há um só corpo e um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então, esse é o nosso grande Pai. Diz assim o estudo que foi elaborado pelo pastor Alessandro Abrantes. Quanta beleza e força nesse pequeno texto da palavra do nosso Deus. De maneira como a sentença escrita reforça a necessidade do autor se destacar que a unidade é um elemento basal na Igreja de Cristo. É uma igreja que tem base, tem apoio, tem princípio. Então ele se destaca. A igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão. A igreja reunida, ela pratica a comunhão, estar junto, comungar, para a unidade. Então, um só corpo, uma só unidade, como diz o próprio texto aqui. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão, no comungar da fé. Então, a igreja ela tem o mesmo princípio, uma mesma fé, uma mesma responsabilidade de levar a missão.
Somos igreja de Cristo reunida por Ele. Então, estamos sendo reunidos em torno de Cristo para louvor e a glória dele, para tudo que seja exaltado o nome do Senhor. E que serve e está ligada somente a Ele. Então a igreja é um corpo vivo ligado à cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Observando as características de cada povo, de cada país, em cada continente, é consenso que os latinos são mais abertos a congregar, a reunir-se. Aqui traz um questionamento falando que os latinos, nós, os povos latinos, são mais abertos a estar junto, a congregar, a ter comunhão. E diz assim, reunir-se em churrasco, aniversários, festas, e muitas vezes sem motivo aparente, mas é que ele gosta de estar junto. Fazer parte do cotidiano do povo que gosta de estar junto, gosta de sentir o calor do próximo. Nós somos um povo diferente, por isso que nós somos... A maioria das outras nações gosta de nós, porque somos um povo caloroso, que gosta de estar junto das pessoas, gosta de apertar a mão, de abraçar. Com o povo brasileiro é diferente. Há quem diga que somos o povo mais acolhedor do mundo. O Brasil é uma nação onde todos são bem recebidos. E isto é pura verdade, irmãos. Nós gostamos de receber. Bem tratados aqui mesmo em reuniões mais formais. Termina com uma boa conversa sobre futebol. Quem não entende de futebol, né? A maioria entende de futebol. Uma troca de receitas. As senhoras, até os homens mesmo, agora estão fazendo cada receita, né? E uma dica de viagem ou uma boa piada que faz todos em volta a rir, como se fosses velhos amigos. Gostamos do calor das relações, da conversa olho no olho, de um aperto de mão. Já falei isso aqui. E um grande e forte abraço na chegada, na despedida. Por isso tem sido tão difícil viver neste tempo de nos impor um distanciamento. Talvez para nós brasileiros seja um momento mais triste, principalmente para os crentes. É que nós gostamos de estar junto com as pessoas, com a família, com os amigos, reunidos, como forma de demonstrar amor e respeito e carinho. Mas o texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino. Olha só. Isso é algo que Deus colocou no próprio coração. Sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços de amor, mesmo quando estamos próximos, mesmo quando não estamos próximos. Por isso é possível estarmos em comunhão, mesmo afastados. Então, não é porque estamos distantes da igreja que não vamos ter amor e compaixão e pelos irmãos, a amizade, né? Primeiro tópico, comunhão, que é vital para a vida. O autor aqui ele vai fazer uma comparação entre o corpo humano, a alimentação, e nós vamos ver, diante desse tópico, o que ele apresenta para nós como comunhão, que é vital para a sobrevivência de um ser humano com amor em Cristo. É importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve essa carta enquanto estava detido. Destacando aqui que quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, quando ainda estava preso. É evidente que a privação da liberdade, que é a consequência mais grave de se estar preso. Isso é verdade. Mas não é a única privação do relacionamento. É muito agressiva para o indivíduo que está nessa condição. A solidão é o mal. Nesse tempo de distanciamento,
Muitas pessoas se sentiram isoladas, depressivas e algumas não suportaram. Infelizmente, não tiveram o amparo espiritual e sentiram realmente solidão. Que consome o ser, traz angústia, traz outros males. Na solidão, a angústia traz muitas enfermidades, como a ansiedade, baixa autoestima, pode fazer com que a pessoa perca a habilidade de desenvolver novos relacionamentos. Diz os críticos, os especialistas, né, que essa pandemia, essa situação que houve no mundo, as crianças vão ser muito afetadas, porque as crianças gostam de se relacionar com as crianças desde já pequeninhos. E por fim, desencadear um quadro depressivo, mesmo preso. Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e ao sufocamento. Então, Paulo sabia dessa situação, o que torna iminente o seu fim. Assim como a água é comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão. Então ele faz uma comparação como a alimentação diária, a água, o sustento, é vital para o sustento, assim é nossa vida espiritual, com a comunhão, com o relacionamento. É a condição sine qua non que sermos igreja de Cristo. Então é vital para a igreja de Cristo a comunhão plena. Por isso o apóstolo, nos versículos 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós devemos guardar a unidade com a igreja pelo respeito, pela paz. Que faça todo possível para se manterem unidos no Espírito e ligados pelo vínculo da paz. A comunhão fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja. Para alcançarmos isso nessa questão, precisamos da direção de Deus. Então, para estarmos em paz com os irmãos, para termos relacionamento, quem nos dirige é o Espírito Santo através de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione. Então a importância do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, mantendo o relacionamento entre os irmãos e a paz plena com ele. Segundo ponto, ou segundo tópico dessa lição, comunhão que é fruto da dependência. Quando você fala dependência, você depende de algo. Você está sujeito a algo. Então, a comunhão que é fruto da dependência, observando a clara analogia que faz entre o corpo e a igreja, viu? Então Paulo aqui ele faz uma comparação, ele coloca de um lado a igreja e de outro o corpo. Então ele faz a comparação do corpo da igreja como o corpo humano, como a anatomia humana. Então ele vai falar aqui sobre algumas partes ou algumas questões que o corpo necessita para estar sendo sustentado vivo. Porque a igreja é um organismo vivo. E percebemos que estes dois elementos têm muita semelhança entre si. Então o apóstolo faz essas semelhanças, o comportamento da igreja e do próprio corpo. Ambos são organismos vivos, que têm necessidade de emoções, sensações. A igreja não é fria, a igreja não é morna, a igreja do Senhor é uma igreja vibrante, porque ela está em atividade. Ambos são guiados por uma cabeça. Quem é essa cabeça? Cristo é a cabeça do corpo. Cristo que governa o corpo. É Cristo que diz para onde que a igreja tem que seguir. Por uma mente, a mente de Cristo. Nós somos guiados pela mente do Senhor. Todos comandados
que o corpo recebe, todos os comandos que o corpo recebe. Então, ele está falando que o corpo recebe uma ordem. Qual é a ordem? Do cérebro, da inteligência, da cabeça, de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo. Seja de ações conscientes, como comer, andar, falar. Isso no corpo da anatomia humana. São as necessidades que ele está falando. Nós temos necessidade de se alimentar. O nosso corpo tem essa necessidade. E ele faz aqui... quebrar nutriente, ele vai colocando aqui, multiplicar células determinadas pelos nossos membros, nosso cérebro. Da mesma forma a igreja, todos nós somos membros deste corpo. E todos temos igual importância e relevância. Num corpo, não há parte no corpo que não tem importância. Deus já criou o corpo perfeito para que a máquina funcionasse de acordo com a necessidade do próprio corpo. Mas quem determina o nosso lugar, a função do corpo, é o próprio Cristo. Então, quem determina nossa função nesse corpo, que é a igreja, o organismo vivo, é o Senhor, que é a cabeça da igreja, que é o cabeça, a mente. E Ele que dirige os nossos passos, Ele que conduz a igreja e nossas vidas. A igreja está sendo dirigida nesse tempo, nesse espaço, ou nesse distanciamento de quarentena, pelo Senhor. Ela não está quebrada porque não está no templo, mas ela está um organismo vivo. Nas suas casas, nas suas ruas. Você imagina se suas mãos, seus pés tivessem os controles dependentes e um quisesse andar e o outro correr. Então ele faz a comparação aqui, o autor está colocando, né? Que se a mão quisesse uma coisa, o braço e a perna, então todos são guiados de acordo com a vontade e a necessidade. Além de muito estranho, logicamente, você iria cair. Ele está falando do corpo, da anatomia humana. Observe como isso é interessante mesmo, que para correr você use os pés. Somente com os pés é impossível correr. É verdade, tem que ter a mente. Todo o corpo necessita estar envolvido na corrida. O braço, quando você está andando, se você perceber, o braço sempre está balançando. Por quê? Ele está facilitando a sua maneira de andar, o equilíbrio. Tem uma parte no ouvido que parece que chama labirinto. Aí isso faz com que você fica no prumo. Isso faz também com que você não caia e tenha o sentido correto para andar. Então, irmãos, Deus criou tudo perfeito. E nós vemos aqui a necessidade do corpo. Todo o corpo precisa estar envolvido na corrida. Os pés são a base. Os pés. E as pernas fazem um momento de atração. Ó, aqui já está falando de física, né? Interessante. O quadril fica firme dando estabilidade. Os braços ajustados para dar equilíbrio. E a aerodinâmica. Os olhos fixos na frente. E os pulmões, o coração, o diafragma, todos trabalhando num movimento de interdependência. Então, dentro do corpo, todos, para funcionar, todos não são livres, não são dependentes, são interdependentes, um depende do outro, para alcançar a linha de chegada. Assim funciona com a igreja. Assim, irmão, funcionamos nós. Nem todos são olho, nem todos são boca. O próprio texto da Bíblia nos ensina isso. Todos nós trabalhamos em comunhão e dependência, para que, dirigido por Cristo, alcancemos isso em nossa missão. Então a igreja tem uma missão. Todos nós somos comissionados a falar dele, a anunciar o evangelho. E não é o distanciamento que vai nos impedir o organismo vivo estar em comunhão, estar tendo relacionamentos uns com os outros. Por isso que a importância da igreja é muito útil nesse mundo. Porque ela mesmo, o evangelho mesmo diz que nós somos sal e luz desse planeta, desse mundo. Então nós falamos no primeiro tópico, relembrando aqui, a comunhão que é vital para a vida. A vida de quem? Da igreja.
do corpo da igreja. A comunhão que é vital, que é fruto de dependência. A comunhão, segundo tópico, é o fruto da dependência. Dependemos um dos outros, dos nossos irmãos. A igreja não é uma só pessoa, é um grupo de pessoas, é uma associação, vamos dizer assim, é uma união. Somos unidos no corpo de Cristo. Terceiro ponto, comunhão, que é a presença mesmo na ausência. Então, mesmo estamos presentes, mesmo que ausente da igreja, igreja templo, né? Nós estamos falando de templo. Mas a igreja somos cada um de nós no corpo de Cristo, inserida no corpo de Cristo. A parte final do versículo 6 diz o seguinte, o qual é sobre todos, e por todos, e em todo. Então, Cristo é sobre todos, em todos e por todos. Concluindo aqui. E qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, sem a presença de Deus, não somos igreja. Somos um grupo reunido, mas com a presença de Deus, fazemos parte desse corpo. Em nós, através de nós, não há comunhão. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver em Cristo na terra. Os nossos irmãos que tiveram o privilégio de conviver com Cristo na terra. Principalmente os discípulos. Tiveram que, após sua partida, aprender a ter comunhão com Ele. Então, só temos comunhão com a igreja através de Cristo. Mesmo com sua ausência física, descobriram que mesmo não estando ali fisicamente. Então, os apóstolos tiveram que aprender. E Cristo falou, um pouco está ainda convosco, mas vai chegar o tempo que eu não estarei convosco, fisicamente, né? Estará presente. Cabia a eles buscar comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão, ação baseada nos seus ensinamentos e orientação. Então aqui está o desenvolvimento de um cristão. Um cristão ele tem que ter uma vida de oração, de contrição. O que é oração? Oração é você falar com Deus, ter comunhão com Deus. É Deus falar com você e você falar com Deus, porque num diálogo não existe um monólogo. Então, Deus fala, é o único Deus que fala aos nossos corações, que conforta. A reflexão, refletir sobre as nossas atitudes, sobre as nossa consciência diante de Deus. A ação baseada em seus ensinamentos, o que Cristo nos ensinou, como devemos proceder nesse mundo para ser luz e sal dessa terra. E as orientações. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Tudo isso é importantíssimo, mas não é fundamental. Todas essas coisas que foram relacionadas aqui é importantíssimo para a igreja, para o bom aproveitamento, o bom desempenho da igreja. Mas não é só isso. Não é só isso. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo, junto está disponível e acessível. Então Deus está acessível em todo lugar. Se eu subir ao céu, aí está Deus. Se eu descer ao mais profundo mar, Deus está. Se eu for hoje morar na lua, Deus estará lá na lua também. Então, irmãos, Deus está em toda parte, em todo lugar. Basta a gente procurar Deus, encontrar Deus nos nossos corações. O mesmo Deus que buscamos no templo, junto está disponível e acessível. Ele está sobre nós, e em nós, e age através de nós. Deus, o Espírito Santo, trabalha em nosso coração, age sobre nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre e que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos. Precisamos tomar o nosso coração. A Bíblia diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Deus habita no nosso coração, coração puro, sincero. Buscamos a presença de Deus, manter a casa limpa, para que o Espírito Santo habite ali.
O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios. Então, o autor confirma aqui. E enquanto estava preso, sozinho, mas ele não se sentia assim. Mesmo preso, o apóstolo não se sentia só. Sua mente e o coração estava cheio da presença e comunhão com Cristo. Essa é a certeza do crente. Aonde ele estiver, ele vai iluminar. Mesmo ali na prisão, Paulo foi um exemplo de preso. Ele não estava ali preso porque roubou, porque estuprou, porque defraudou os cofres públicos. Não. Ele estava ali porque ele estava falando do amor de Deus, de Cristo. O que Cristo veio fazer. Buscar o que se havia perdido, como diz a palavra. Então, ele foi testemunha ali. E um exemplo para até aqueles demais presos. O mestre estava ali sobre ele, e nele, agindo através dele. O mestre está com você. O mestre está aqui comigo, está na sua casa, você ouvindo esse vídeo, participando e como tendo comunhão com Cristo através dessas mensagens. Sobre você e agindo através de você, sinta a sua presença, mesmo que não possa vê-lo. Mesmo que você não veja fisicamente, você sente a presença de Deus, porque Deus é real. Nós não vemos com nossos olhos físicos, mas Deus está aqui. Concluindo esse estudo, irmão, já partindo para o final, em tempo de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para as coisas que passam desapercebidas. Uns dias atrás, aqui em casa, eu abri a janela e olhando para o céu, vi a lua, as estrelas, coisas que passam desapercebido e nós não contemplamos a beleza da criação de Deus. Mas foi suficiente para eu abrir a janela e ver como que Deus cria a natureza, as estrelas, a lua. E muitas das vezes nós ficamos em frente somente de computador, de televisão, vendo notícias ruins, e esquecemos de admirar a criação de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, um dia anuncia outro dia. Coisas desapercebidas, importância com o passar do dia, mas veio o coronavírus e com ele fica em casa. Então, ficar em casa e ter mais tempo seguiu uma nova oportunidade. Quero acreditar que com o passar do tempo, este momento que vivemos ficará conhecido como a pausa para se reconectar. Eu uso a palavra se reconectar com Deus. Nós estamos desconectados com as coisas de Deus e passamos a valorizar a família, momento entre amigos, comunhão da igreja, estar junto no templo, coisas que muitas pessoas já tinham perdido o desejo de ir à casa do Senhor. Essas lições citaram um texto de Davi, que ele ia com a multidão à casa do Senhor, sentia prazer. Quantos cristãos perderam a motivação de ir à casa do Senhor, de estar no culto de oração, de participar da escola bíblica dominical, e agora estão participando online. Muitas igrejas, vejo muitos comentários de escola bíblica das nossas igrejas, através do YouTube, mas tudo isso por quê? Porque sentiram falta de uma coisa preciosa. Deus. As pessoas passaram algum tempo fazendo coisas que não fazia. Talvez a refeição de uma mesa, como tinha perdido o espaço para o sofá e para a TV. Talvez um jogo de tabuleiro em famílias, talvez um banho de mangueira para filhos e irmãos. Casais tiveram ainda e têm a oportunidade de se reconectar, de olhar para as coisas que são valiosíssimas e dar a elas o devido valor. Tomara que a comunhão seja uma delas e que sejamos um
tem o seu devido valor. Deus nos chama a olharmos para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama para olharmos para Cristo, fazendo assim a nossa comunhão. Resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Eis a questão, né, irmão? Qualquer outra coisa. A família é a base, a igreja é importantíssimo para a fé cristã, e hoje nós damos muito mais valor às coisas de Deus. E nós vemos que muitas pessoas foram impedidas de ir, de vir. As igrejas foram impedidas de abrir as portas por causa da responsabilidade também de outras pessoas se contaminar. Não sabemos a origem exatamente. Nós ouvimos muitas coisas falando sobre o vírus, mas não tem aquele ponto exato. Talvez um dia Deus possa revelar para nós como igreja o que realmente aconteceu. Mas eu quero crer, irmãos, que Deus deu essa oportunidade a nós de reavaliarmos a nossa condição como crente, na nossa pátria. Os brasileiros foram assim, ficaram muito tristes com a situação, como já foi colocado aqui, porque eles sempre querem estar juntos, fazendo churrasquinho, as festas. Isso não é igreja só, o mundo também. Os brasileiros gostam de estar junto também. Então, para todo mundo foi pego assim de surpresa. E nós estamos aprendendo muito com esse tempo. E quero crer que Deus nos permitiu. E aqui, irmão, eu quero deixar aqui algumas perguntas para a igreja, né? O que está disposto a fazer para preservar a comunhão? Irmão, o que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? O que eu estou disposto? Isso aqui é uma pergunta para cada um de nós. Segundo, tem pessoas que trazem prazer com a sua presença, outras com a sua ausência. Como você se vê, como você se acha que as pessoas te veem? Como que você acha que os irmãos te encaram, o seu vizinho, o seu amigo? Terceiro, a interdependência fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Né? Por isso que é importante. Cristo é a esperança em todo o tempo, na sua percepção. Como estamos reproduzindo esta presença como igreja? Então, irmão, ficamos por aqui com essas lições maravilhosas desses autores. E assim, se até o próximo vídeo, né? Se o nosso bom Deus nos permitir. Ficamos por aqui. Em nome de Jesus. Amém.